gosto sempre de comentar que um garoto de 13 anos hoje com celular tem mais acesso à informação do que Alexandre o Grande na época dele. Muito mais, sendo que era o mais poderoso da sua época. E a gente está passando por uma revolução agora, que é a da inteligência artificial. E eu gostei muito das suas palavras no começo do podcast, que você disse, olha, de cara, essas revoluções, tem até um acrônimo criado por um cara chamado Peter Diamandis, que retrata isso, elas decepcionam. Ele fala de 6Ds, ele fala que primeiro vem a digitalização de uma coisa que era material, aquilo geralmente decepciona, como as primeiras lives feitas na internet lá atrás, né? Pô, ficava pixelada, caía. Só que o digital evolui muito rápido. Aí vem a disrupção. Quando disrupta, todo mundo começa a usar, aí o pessoal desmaterializa as experiências, uma livraria que era física vira digital, vira uma Amazon. Como desmaterializou, desmonetiza, quando desmonetiza fica barato, democratiza. Então a gente pode estar vivendo em IA essa fase da decepção. Veio todo mundo abrir os olhos, depois você foi no ChatGPT e viu que ele errava algumas coisas, só que ele rapidamente, em questão de meses, melhora muito rápido. Então daqui a pouco, em poucos anos, você vai ter um ChatGPT que vai ser mais inteligente do que um país, um continente, e depois até do que o planeta inteiro somado em termos de inteligência. É uma questão de evolução geométrica. Quais serão as consequências, na sua opinião? Bruno, acho que é um pouco mais do que isso. As pessoas têm uma ilusão de que as tecnologias vêm e quando elas surgem, elas transformam tudo. Em geral, o que acontece é diferente. As tecnologias surgem, elas levam um tempão para chegar no que eu chamo de ponto de maturação, que é quando elas efetivamente começam a transformar. Então, sendo específico, sei lá, você falou de inteligência artificial. Inteligência artificial é um conceito da década de 50. As primeiras aplicações práticas são de 1965. Só que o que acontece de lá para cá? São 3 coisas. A primeira delas é aumento da capacidade computacional. Então, você aplica a lei de Moore, que a cada 1 ano e meio, 2, você dobra a capacidade de processamento. Você fala de 60 anos, você falar em 1 ano e meio é 2 elevado a 40. Você falar a cada 2 elevado a 40 é o seguinte, é 1 trilhão de vezes, um pouco mais de 1 trilhão de vezes, porque se eu não fiz a conta errada, a 10 é 1024, depois é 1 milhão e pouco, 1 bilhão é isso aí. É 1 trilhão de vezes mais rápido cada computador. Só que os computadores lá atrás não estavam em rede, agora eles estão. Então a capacidade computacional explodiu. Segunda geração de dado. Particularmente, quando depois da pandemia que tudo migra para o digital, tudo que a gente faz vira dado, catalogado. Então tem um dado que é assustador. Primeiro trimestre do ano passado, a humanidade gerou mais dado catalogado, que a gente consegue usar, trabalhar com ele de alguma forma, do que em toda a história até o final do século passado. São 120 mil anos contra 3 meses. Com mais dado, mais capacidade computacional, surgem coisas que não eram possíveis. Mas eu acho que o ponto de virada faz 2 anos. Aliás, não faz 2, faz 1,5, que é novembro de 2022, quando surge o ChatGPT, que basicamente os LLMs, né, os Large Language Models, tornam fácil o uso de inteligência artificial. Qual é a diferença? Todo mundo vai usar. Eu digo que o que a gente viu com o celular, o smartphone, que tem 17 anos, a minha avó, que hoje estaria com 102 anos, faleceu aos 98, cara, ela usava smartphone. Só que é o seguinte, a infância da minha avó, ela morava no estado do Rio de Janeiro, em Itatiaia, não tinha energia elétrica quando ela nasceu lá. Então, desde não ter energia elétrica até o smartphone, essa foi tudo que a minha avó viveu. Aliás, drone e por aí vai. Por que eu estou levantando isso aqui? Essas transformações tecnológicas se aceleraram. E especificamente, o que levou 17 anos com o celular, eu tenho certeza que não vai levar com inteligência artificial. Para chegar no ponto de adoção generalizada vai ser muito maior. Por que importa? Porque quando a gente tem adoção generalizada, começa a surgir consequências que são completamente inimagináveis quando surge a tecnologia. Para dar um exemplo, sei lá, o celular. Como é que você podia pensar que ia surgir um Uber quando surgiu o celular? Não podia, porque não tinha GPS no smartphone naquele momento. Ele veio depois. E vai acontecer a mesma coisa com inteligência artificial. Estou falando isso aqui, eu uso inteligência artificial faz mais de 30 anos. A primeira vez que eu usei era para prever o que acontecia em mercado futuro de bolsa e câmbio, isso em 94. Só que de lá para cá, com todas essas transformações, dá para fazer coisas que lá eram absolutamente impensáveis. Então eu tenho certeza que o que a gente vai ver de transformação na nossa forma de viver, de trabalhar nos próximos anos, o pessoal acha que mudou muito pré e pós-pandemia. Aquilo foi fichinha perto do que vem aqui. E aí volta o ponto porque eu falava que a importância do Brasil investir em educação de primeira para a molecada, aliás, nesse momento é para todo mundo. Porque uma das coisas que mais me preocupa... Então, primeiro ponto, eu acho isso espetacular, sensacional, a quantidade de oportunidades é gigantesca. Tem muita gente com preocupação, não, IA, aquele cenário de filme de ficção científica, aquilo me preocupa muito menos. O que me preocupa mais é outra coisa. Por enquanto, cara,
Inteligência artificial não vai roubar o emprego de ninguém. Agora, alguém usando inteligência artificial vai roubar o emprego de quem não usar. Então, use, experimente, brinque, porque senão você vai rodar. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. O que vai acontecer? Vai ter gente que facilmente vai conseguir se adaptar a esse mundo novo. Vai ter gente que vai apanhar, mas vai conseguir se adaptar a um mundo novo. Quanto mais a gente investe, como país investir nisso, você melhora um pouco os grupos. Mas tem um grupo que não vai conseguir acompanhar. Sim. E aí, a gente vai gerar uma massa de inempregáveis. A diferença desse cara para o desempregado é que o desempregado é temporário. É um estado que muda. Hoje ele está desempregado, amanhã ele tem emprego. Um cara que está completamente desqualificado para o que o mercado precisa, rodou. E a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso, porque senão as consequências sociais, econômicas e políticas vão ser péssimas. Porque esse cara é massa de manobra para populista, seja de esquerda ou de direita. Porque o que vai acontecer? Tradicionalmente, todas as vezes que você tem grupos de tamanho significativo que ficam para trás, que estão apanhando, surgem os piores movimentos da história da humanidade, que basicamente vão jogar a culpa em alguém. Ou ele joga a culpa no rico, e esse é o grupo da esquerda, não, você tá mal porque o rico ficou com a sua parte, quando na verdade isso é consequência de um monte de coisas que foram criadas. Segunda situação, não. Tem algum grupo, alguma minoria, algum estrangeiro que ficou com a sua parte. A culpa é do imigrante que pegou emprego. Exatamente. Então, o meu ponto com essa história é, seja direita ou esquerda, a gente não pode dar alimento para populista vir com um discurso furado que não resolve, mas que vai colar. Porque o que o cara sente é, eu sei que tá pior pro meu lado. O cara tá falando que é isso, eu tô vendo que é... Parece fazer sentido. Não faz, tá errado. Mas parece fazer sentido. Então, se a gente não criar uma forma de lidar com isso aqui, estamos perdidos, entendeu?